Mas queria agradecer a todos por estarem aqui. Imagino que está todo mundo com fome também, assim como eu estou, para comer. Mas é um prazer, na verdade, estar aqui podendo compartilhar um pouco do que foi a minha pesquisa de mestrado, né? Um resumo, obviamente. Essa pesquisa ela nasce da minha própria inquietação, olhando para os projetos digitais que a gente trabalha com relação ao silêncio deles, né? A gente, até minha formação eu sou formado em Belas Artes, então para mim sempre foi muito natural pensar a forma, a cor, a comunicação visual, né? Então, VUI First, VUI Voice User Interface. Então, a ideia aqui é compartilhar um pouco do que foi essa jornada de aprendizado na academia para projetar interfaces que falam, né? Eu estou sem o clique aqui dos slides. Posso pegar aqui? Bom, atualmente eu sou responsável pelos principais produtos de jornalismo, entretenimento e esportes da Globo, a Globo.com, o Globoesporte.com, o G1, G-Show. E lá também tive a oportunidade de experimentar com alguns assistentes virtuais e alguns projetos, podendo trazer também para a academia um aprendizado mais empírico, né? E eu fico sempre perguntando qual foi a última vez que você precisou olhar para esse objeto para saber que você estava em segurança dentro do seu carro ou para você viajar no seu avião, né? O feedback principal é um feedback sonoro, né? E falar de VUI, muita gente acha que é só apenas sobre voz, mas tem muito a ver também com o que a gente escuta, né? Inclusive, eu até li que a Volvo, ela, quando criou essa patente, né, da segurança dos 3 pinos, né, com esse clique, né, ela fez questão de deixar essa patente livre e aberta, né? Acho que isso é muito legal, né? Essas descobertas que, na verdade, somam, acrescentam, não só um fim mercadológico, né? Eu acho que basta você olhar para uma imagem dessa e imaginar a poluição sonora, né, que os centros urbanos possuem, né? A preocupação com essa poluição sonora não é novidade no design, né? Vários autores já escreveram sobre isso. O Schaffer, inclusive, nesse livro The Tuning of the World, de 77, ele coloca até a necessidade de se criar um profissional especializado nos grandes centros, com essa responsabilidade de projetar espaços sonoros devido ao impacto que isso tem na qualidade de vida das pessoas, né? Eu não sei se alguém aqui já teve a oportunidade, por exemplo, de andar de olhos fechados, tentar fazer algum trajeto. Inclusive, um trajeto que vocês façam, até recomendo que vocês refaçam ele sem olhar, né? E descobrir como é que essa paisagem sonora, que a gente dá pouca atenção no dia a dia, né? O Beckerman também fala sobre esse sonic humanism, que ele está preocupado muito com não só com essa questão estética do som, mas principalmente da própria responsabilidade ativa nossa, né? A gente poder ter o direito do que a gente escolhe, né? Eu acho isso muito interessante da gente refletir, e por isso que eu trouxe isso aqui como uma introdução para falar aqui sobre VUI, né? Porque eu acho que é com essa profundidade, com essa responsabilidade que a gente tem que ter quando a gente pensar nesses objetos que falam, né? É muito engraçado, né? Que a cada ano a gente vai fazendo as apresentações e um novo dispositivo vai aparecendo nessa paisagem aqui, né? Desses objetos que falam, né? E isso aumenta muito para nós projetistas, né? Nós designers. O desafio projetual ele aumenta tão rápido quanto esses novos dispositivos aparecem em nossas vidas, né? E tentando só fazendo uma análise mais sistêmica disso daqui, é muito curioso. Isso precisa até ser atualizado, né? A Apple, por exemplo, lançou aqui o Vision Pro, né, recentemente, né? Mas você já vê que todas as grandes gigantes do silício já estão posicionando com objetos
vestíveis, né? Os wearables, né? Eu acho isso muito, de novo, para alguém que se formou em Belas Artes, acho sempre um baita desafio a gente pensar em como projetar para esses tipos de dispositivos, né? Mas eu queria falar especificamente de um tipo de dispositivo aqui hoje com vocês. Acho que com a evolução toda do que a gente viu aqui de inteligência artificial, de reconhecimento de linguagem natural, né, para o próprio entendimento e reconhecimento da fala, né, a voz ela tem cada vez mais se tornado presente em vários tipos de dispositivos, né, como a sua própria televisão. E achei muito legal na palestra anterior, né, que independente da acurácia, né, dessas respostas, claramente existem oportunidades para serem exploradas, né? E eu queria falar especificamente desse dispositivo aqui, né, que são os headphones, né? Já há bastante tempo eles não servem somente, né, para telefone, escutar música ou ouvir seu podcast favorito, né? Com os assistentes virtuais muito potencializados pela inteligência artificial, a gente começa a ter um novo headphone, né? E principalmente pelos sensores. Esses pequenos dispositivos eles estão cada vez mais sendo potencializados com muita tecnologia e se privilegiando de uma área do nosso corpo, em comparação com outros dispositivos vestíveis, que é muito interessante, que eu vou falar um pouco disso mais à frente. Teve um jornalista que ele criou, americano, que ele criou um neologismo, juntando as palavras headphones, wearables, criando os hearables. Infelizmente, não sei se dá muito para ler aqui. Mas, enfim, esses são os objetos que eu queria falar aqui hoje, né, que falam. Eles são capazes de aprender, inclusive monitoram sinais fisiológicos nossos, né? Então, eles podem ouvir música, você pode se comunicar. O fato dele ser sem fio, né, permite que você faça multitarefas, né? Eu acho isso muito legal também. E sem me aprofundar muito na tecnologia, mas só para dar o contexto aqui, né, desses sensores. Vários sensores que a gente já encontra hoje no nosso celular, né? Assim, a bússola, o giroscópio, o acelerômetro. E começa, por exemplo, isso aqui é de um wearable, de um óculos, que inclusive já está explorando gestures, né? Movimentos usando esses sensores, né? E, obviamente, todo mundo já está pensando em que tipo de signature interactions, né, de assinaturas, de interações customizadas para esse tipo de dispositivo, né? Óbvio que eles também contam com botões e toque, né? E numa recente pesquisa, um indiano, inclusive, começou a explorar num hearable. São biosensores muito usados nos relógios, mas que vão permitir a gente começar a capturar informações biológicas dos nossos usuários, né? Eu acho isso uma oportunidade tremenda, assim, né? Por exemplo, você conseguir saber o nível de estresse. E, por exemplo, a Jabra lançou um que é focado em esportes. Então, ela consegue, de fato, saber sua flexão, seu movimento, saber como o seu coração está reagindo àquilo. Como essa é uma área muito irrigada de sangue mesmo, a acurácia da mensuração, por exemplo, dos batimentos cardíacos é muito melhor do que no seu pulso, porque você está correndo, está se movimentando quando você está praticando exercício, né? E, enfim, saber se você está ingerindo algum alimento, né? Pensar com a quantidade de oportunidade que se abre uma vez que você entende melhor o contexto do usuário, né? Portanto, apesar de ser só um fone de ouvido, eu acho que esse é um possível quebra de paradigma para a gente pensar como a gente se projeta experiências digitais nos nossos produtos. E, assim, não vou nem trazer aqui os trilhões, os números de receita que todas aquelas gigantes estão fazendo em cima desses dispositivos para justificar o investimento disso, né?
Mas então é uma interação baseada na fala, né? Através da voz, né? E uma coisa que eu acho legal apontar aqui, né? Quando eu falo voz, vai muito além da fala, né? O exemplo que eu trouxe era o que chama de NVA, né? Non-verbal audio, né? Existe um espectro grande aqui. E isso permite que você esteja com os olhos e mãos livres. O fato de você poder estar sempre acompanhando do seu celular ou outros dispositivos faz com que você tenha outros modos, né? Você não depende exclusivamente só da voz na interação com esses produtos. Eles são potencializados pela inteligência artificial e agora conseguem, com esses novos sensores, detectar e capturar sinais fisiológicos dos nossos usuários, né? Então, acho que esse era o framing que eu queria dar aqui para a gente falar um pouco de como projetar para esse tipo de coisa, né? Então, se esse já foi baita desafio, né, quando os celulares surgiram, né? A gente projetava antigamente para o desktop aqui, e quando isso trouxe, quando surgiu o celular, já foi uma baita adaptação de como a gente projeta, devido aos novos cenários, situações de uso que a gente precisava considerar. Esse cara aqui, ele é um pouco mais do que isso, porque ele não é só uma questão de adaptar a sua experiência, ele abre novas oportunidades, novos cenários, novas situações de usos que a gente pode pensar para ele, né? E o que eu acho legal é que ele, quando surgiu o celular, ele não matou o point and click, assim como o point and click, o cursor, não matou a linha de comando, né? Elas se somam, elas se complementam, né? A voz, ela surge e ela não mata o touch, né? O toque, né? A interface natural, né? Então, eu acho que o bacana dessa história toda é a gente pensar na oportunidade de qual é o modo adequado para o meu produto nessa rodada de interação, né? Talvez eu saber o placar do meu jogo seja muito intuitivo perguntar, em vez de eu ter que abrir o aplicativo, carregar, eu perguntar, Gé, quanto foi o placar do Flusão? E eu trouxe esse termo, né, fazendo uma referência ao que foi o Mobile First Design, mas como uma questão que a gente possa conversar para além dessa apresentação aqui também, né? O que seria a gente olhar para esses projetos todos que vocês trabalham, nas empresas que vocês fazem, considerando esse dispositivo também como um ponto de contato, né? Então, se o nosso papel, né, enquanto designer, é maximizar a relação, né, entre o humano e o computador, né, a interação humano-computador, né, não só cuidando da interface, mas principalmente entendendo, né, do modelo mental desses usuários, né, resumindo o que é interface de voz, né, ela basicamente é um input oral, né, de voz e um output de um áudio. Eu acho que isso é legal. Não necessariamente é uma voz que você precisa ter como resposta, exatamente por essa oportunidade da multimodalidade, que é ter um celular conectado isso para poder te trazer isso como resposta, né? Então, se de um lado você tem todo o desafio que, a inteligência artificial, processamento de linguagem natural, machine learning, tudo isso está avançando tanto, ajudando a gente a cada vez mais entender melhor o que está sendo colocado, o que está sendo imputado nesse sistema, existe toda uma oportunidade, eu acho que a gente, enquanto projetista, de olhar o que a gente está retornando para o usuário, né? Que, de novo, vai muito além do clique, do cinto de segurança e da fala. Eu não quis ser exaustivo aqui, mas só para exemplificar a gama de cinzas que a gente pode ter entre uma coisa e outra, né? Eu adoro, por exemplo, os earcons, que são como se fossem ícones sonoros, né? Som ambiente, o próprio pensando em... Eu classifiquei isso daqui em 2 grupos, né? Da gente pensar esse retorno, não só enquanto interface, que são oportunidades que se abrem, mas também enquanto conteúdo, a natureza da oferta do conteúdo, né? A gente tem falado bastante, ontem ouvi bastante palestra sobre content design, content strategy,
e pensar que isso também é conteúdo, eu acho que é uma baita oportunidade para a gente, né? Mas, obviamente, essa complementaridade, eu acho que ela é importante a gente entender também as diferenças entre ela, né? Enquanto numa você está recebendo informações sequenciais lineares, né, porque você está escutando isso, e devido à própria natureza disso, a gente não consegue relembrar muita coisa, né? É muito diferente da interface gráfica, né, onde eu boto o cardápio todo pronto, disponível, né? Por exemplo, quando eu quero destacar alguma coisa na interface gráfica, eu coloco um call to action grande, né? Eu quero que aquilo se destaque para que seja a primeira coisa que o usuário veja, né? No caso da Vui, é o contrário, por exemplo, né? A última coisa que foi falada vai ser o que o usuário vai lembrar, né? É como se fosse uma ordem invertida, né? Eu acho que essas características elas precisam ser levadas em consideração quando se tá projetando, principalmente pensando nessa troca, dessa questão da multimodalidade, né? Que para mim eu acho que é o ponto alto, é o ponto forte de projetar para esse tipo de device, né? Existem, obviamente, cenários negativos para se pensar Vui, né? Se você, sei lá, alguém estava falando aqui de uma experiência do banco ontem, né? Você, de repente, falar sua senha no público não é realmente um cenário ideal para isso. Você tem gente que fica desconfortável falando com o computador. Mas, ao mesmo tempo, existem outras pesquisas que mostram, por exemplo, que idosos com Alzheimer, pela vergonha que eles têm de perguntar toda hora onde é que eles estão, o que eles têm que fazer, que dia era aquele, eles se sentem muito mais confortáveis em perguntar isso para um computador, porque são perguntas muito repetitivas. Então, tem muitos estudos acontecendo em centros de idosos com esses dispositivos, por exemplo. Questão de privacidade, né, como eu falei, né, e o fato de que tem gente que prefere escrever mesmo, né? Por outro lado, né, eu acho que tem todo esse cenário positivo, né, de você, com certeza, conseguir falar muito mais rápido do que se escreve, mesmo essa nova geração que escreve numa velocidade tremenda. A questão da intuitividade, né, a gente nasceu, a gente evoluiu enquanto espécie humana a partir da fala, né, a partir da comunicação, né? Então, isso é uma coisa muito intuitiva para a gente, né? A questão da empatia eu acho muito legal, né? Quanta mensagem você não recebe, você lê, que você sabe, isso é uma ironia, tá certo? Você fica numa dúvida, numa interpretação do que foi escrito. Isso, na fala, você certamente vai ter muito mais certeza sobre isso, né? Uau! Bom, aqui eu vou dar só um overview de quais são esses princípios. Minha ideia não é se aprofundar neles, e sim para que a gente possa conversar depois daqui sobre essas coisas, né? Então, uma coisa que eu gosto sempre de lembrar, né, é que apesar de ser muito diferente, de ser uma novidade, pelo menos para mim foi quando eu comecei a estudar isso, eu gosto muito dessa frase do Vignelli, porque se você consegue projetar uma coisa, você consegue projetar qualquer coisa. Eu acho que isso fala muito da mentalidade do projetista, que sempre precisa entender primeiro para criar alguma coisa, né? Então, independente dos desafios específicos desse tipo de modalidade, os problemas são até parecidos em alguns pontos, né? Então, o primeiro princípio é o princípio da especificidade, né? Como eu falei, a gente tem muita expectativa, né? Tanto é que alguém estava falando aqui da frustração que é o dos bots hoje em dia, porque a gente tem uma alta expectativa, a gente evoluiu, a gente cresceu desde criança falando com seres humanos. Então, a gente carrega essa expectativa toda quando a gente vai falar com um bot ou quando a gente vai falar com um serviço desse. Então, por exemplo, uma coisa que a gente aprendeu fazendo o assistente do G1 foi que o G1 fala sobre tudo, do planeta bizarro, política, futebol. Então, assim, a gente criou, na verdade, um assistente focado em eleições, porque a gente tinha muito mais clareza de quais são os jobs na pré-eleição, durante a eleição, quais são os jobs dos usuários. A gente tinha muito mais certeza do que a gente conseguiria entregar para esses usuários. Então, sejam específicos. Eu acho que isso é uma ajuda no momento que a gente está vivendo. Eu imagino que essas coisas vão ficar cada vez mais sofisticadas e vão poder falar sobre qualquer coisa. Mas acho que, no momento atual, esse certamente é um princípio muito importante. A intuitividade também, eu acho que é uma fase que a gente passou dos sistemas onde a gente precisava muito ensinar comando. Digite 1 para não sei o quê, digite 2 para...
falar, como eu falei, é muito intuitivo para a gente. Então, a experiência ela pode ser melhor se a gente não tiver essa postura de estar querendo ensinar o tempo todo, né? Como eu falei, a instantaneidade, para mim, talvez seja a grande oportunidade que a gente tem aqui. O fato de ser muito fácil, muito intuitivo, a gente poder falar com esses objetos, para mim, talvez esse seja o princípio que a gente tenha mais oportunidade para explorar. E eu gosto de lembrar que a voz vai além da fala, né? Um grito, um sussurro, uma gargalhada, quanta informação a gente consegue capturar, não necessariamente seja sendo verbal, né? E isso, de novo, se eu dou um grito aqui e tem um barulho num decibel altíssimo, talvez eu não precise nem esperar que o cara peça ajuda, que ele peça socorro. Eu consigo inferir isso e tomar uma atitude a partir disso, né? A questão da personalidade acho muito legal, porque volta a uma coisa, né, qual é a personalidade da sua marca, né? Isso é uma coisa que a gente sempre trabalhou e eu acho que no VUI isso é tão importante porque, como eu falei, a gente está acostumado e a gente aprendeu a falar com seres humanos. Então, mesmo que você não crie uma personalidade, o usuário vai criar. Então, que você seja responsável por isso, né? Acho que esse talvez seja o grande ponto, né? O fato disso estar presente durante o dia inteiro dos usuários também, eu acho que permite, né, de novo, por ser uma coisa no ouvido, você consegue executar outras tarefas, né? Então, isso também é uma coisa que deve ser levada em conta. E, por último, eu só queria reforçar essa questão da rodada de interação, né? Porque você pode começar, por exemplo, sei lá, vou pedir uma pizza. Talvez escolher, selecionar os ingredientes seja muito mais fácil numa interface gráfica, um cardápio, é literalmente um cardápio, design de cardápio, né? Mas, ao mesmo tempo, de repente, para você, o paradigma da escolha, né, de você ter milhões de opções de pizza, se você, de repente, conversar com alguém, você poderia te ajudar. Sabe quando você pergunta para alguém o que você quer comer, até alguém falar que é pizza? Talvez a interface conversacional possa ajudar, né? E se ninguém aqui ficou convencido de que a gente deveria pensar em projetos VUI Força, eu vou encerrar aqui com 3 pontos aqui, né? Primeiro, que quando a gente olha todos os inputs ativos dos principais dispositivos que a gente tem hoje, a gente consegue dar um check em todos neles nessa oportunidade da gente projetar para voz, né? E segundo, eu acho que, principalmente falando da realidade do Brasil, né, o IBGE, hoje em dia, estimou, acho que, 11 milhões de analfabetos, né? Eu acho que tem uma oportunidade grande para a gente incluir uma grande parte também da população, né? Principalmente considerando também os idosos, né, com baixa visão, a pirâmide etária está invertendo, né? A gente sabe que a população está envelhecendo, então acho que isso também abre uma nova oportunidade para a gente fazer um design mais inclusivo e acessível para todo mundo, e quem sabe até também ser um pouco mais responsáveis com esses produtos digitais que competem o tempo todo pela atenção, pela nossa atenção, né? A gente, na economia da atenção, a gente transformou esses dispositivos, essas telinhas pretas, em grandes gargalos da realidade, né? E talvez isso possa ser uma oportunidade que a gente tem aqui para ser um pouco mais responsáveis e diminuir um pouco a utilização e a dependência dessas telas. Muitas graças, muito obrigado.